com os olhos lindos. Seja bem-vinda, meu amor doce. Sei que você vai ser uma fonte do céu nesse lugar em nome de Jesus. É uma honra me receber. É uma honra. Gente, ela é muito humilde. Ela é muito céu. Sabe? A gente é atrás de tanta gente para trazer, mas Deus colocou as pessoas certas. A senhora Andréia, a Maiara, como vocês são preciosas, Lu. Como vocês são preciosas. Não poderia vir pessoas diferentes. Só poderia vir gente de Jesus. Amigas do céu que o Senhor nos apresenta. Que Deus te abençoe. Que Deus te use. Que a glória dele seja manifestada através da tua vida. Que aonde você for continue exalando os frutos do Espírito, essa humildade, essa mansidão. Nós já amamos você. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Gente, que coisa boa estar aqui. Eu amo Manaus. Eu já me considero até manauara. Gente, eu venho tanto a Manaus. Eu amo essa terra. E que honra estar aqui. Quando a pastora falou, quando a apóstola falou assim, é tão difícil achar gente que vem a Manaus. Eu falei, pois toda vez que me chamarem eu tô vindo. Eu amo esse lugar. Aqui eu encontrei amigos preciosos, se tornaram irmãos para mim. E eu tenho uma história muito linda com Manaus. Em breve eu vou contar para vocês. Mas eu quero começar, antes de começar a ministrar, eu quero começar dando honra àquele que é digno de receber honra. E também honrando, gente, cada um que está à frente dessa conferência. Eu quero honrar a vida do apóstolo e da apóstola, porque através da vida de vocês e de tudo que a gente viu, ai que foto legal você! Através de tudo que a gente viu, nós sabemos que mulheres estão sendo salvas, resgatadas, libertas para a glória de Jesus. Então eu honro a vida de vocês por servirem no reino de Deus. Apóstola, eu já perdi, mas honro a sua vida, apóstola, por servirem ao reino de Deus. Eu quero honrar cada voluntário que está aqui, porque eu sei que conferência não se faz sozinho. Um projeto desse não se faz sozinho. Então eu quero honrar a vida de vocês, mulheres, por se dedicarem ao reino de Deus. Eu honro cada uma das preletoras maravilhosas que eu tenho a honra de estar aqui com vocês. Cada uma das acompanhantes, mulheres de Deus, Dali, que eu já tive na sua igreja. Vocês, gente, estou ansiosa para ouvir vocês, meu Deus, e receber daquilo que Deus está derramando na vida de vocês. Quero honrar a Lu, minha amiga, a Lu e o Neto. São pessoas que me receberam aqui em Manaus. E em breve eu vou falar um pouquinho mais de vocês. Esse aqui é o Luiz, meu tecladista. Ele viaja comigo o Brasil inteiro. Até vou pedir, moço do som, coloca o teclado mais alto pra mim. E quero honrar essa banda maravilhosa, que é a banda da igreja de vocês. Muito obrigada por servirem ao Senhor comigo. André, seu cara, obrigada também. E acima de tudo e de todos, vocês estão prontas para ficarem de pé e a gente honrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Ô, gente, eu sei que o pessoal aqui é chique demais, mas eu não sou não. Você tá pronta? Levante as suas mãos e diga: toda honra, tudo louvor, nós te damos honra, te damos honra, pelo amor.
que é momento de nós nos posicionarmos e entendermos que somos a noiva de Cristo. Então eu quero te convidar a cantar essa canção comigo, entendendo que mais do que nunca nós precisamos clamar: Maranata, Ele vem.
testemunho porque esse testemunho nasceu em Manaus. E eu não poderia deixar de estar aqui e não dividir esse testemunho com vocês. Em 2019, depois de várias viagens, pode se sentar. Depois de... A gente viaja o Brasil inteiro, tem esse privilégio de levar a palavra de Deus e eu amo isso. E um dia, em uma dessas viagens, eu estava voltando, era uma cidade de mar, gente. E de repente eu comecei a me coçar. O que não é novidade, porque eu tenho alergia ao mar. Coisa mais estranha do planeta, né? Pois é. E eu comecei a me coçar, entrei pra dentro do avião, peguei um antialérgico, tomei. Só que eu estranhei, porque dessa vez eu nem tinha entrado no mar. Eu falei, meu Deus, minha alergia tá mais pesada. Às vezes eu, a maresia, sei lá o quê. E aí, eu fui me coçando aquela viagem inteira, era como se aquele antialérgico não funcionasse. Cheguei em casa, fui tomar banho, falei assim, vou tomar um banho, tirar essa maresia. E aí quando eu fui entrar pro banho, na hora que eu tirei a calça, meninos, a minha perna estava como se eu tivesse sido atropelada ou espancada. A minha perna estava cheia de hematomas. Eu ainda não sou casada. Vamos casar em breve, gente, ainda esse ano. Eu falo que meu sonho, gente, era chegar assim nessas conferências, ainda e falar assim, coloca a foto aqui no telão, por favor. Esse é meu marido, meus 4 filhos. Ainda não é a minha realidade, mas em breve, gente. E como eu ainda moro na casa dos meus pais, com ele eu fiz o que qualquer mulher solteira faz. Eu vi aquele tanto de hematoma na minha perna, eu filmei, mandei pra minha mãe e falei, mãe, o que toma pra isso? E aí minha mãe estava viajando, os meus pais estavam viajando. Minha mãe se assustou com aquele vídeo e ela falou assim, filha, corre para o hospital agora. E eu fui para o hospital, meu irmão que já é casado foi indo para o hospital ao mesmo tempo. Quando chegou lá, me perguntaram naquela fase da triagem, né? O que você tem? O que você está sentindo? Eu falei, eu estou coçando, estou com alergia, estou ficando meio roxa. E aí todo mundo passou na minha frente. E aí chegou a minha hora, e aí quando eu fui ser atendida, mas falou, deixa eu ver, o que você diz pro roxo? E aí quando eu fui tirar a calça, eu estava 3 vezes mais roxa do que quando eu tinha saído de casa. Esse médico olhou pra mim e ele falou assim, só um minuto que eu vou chamar outro médico. Aí veio outro médico e ele disse, só um minuto que eu vou chamar outro médico. Aí veio outro médico e ele disse, só um minuto que eu vou chamar outro médico, outro médico, outro médico, outro médico. Foram 15 médicos. E aí, quando veio esse 15º médico, meus hematomas nasciam na frente dos médicos. E nenhum dos médicos daquele hospital nunca tinham visto isso na vida. E aí eles começaram a fazer exame de sangue, exame disso, exame daquilo. Meus pais foram voltando de viagem às pressas. E de repente, eu sentada ali, um médico senta comigo e fala assim, Lu, a gente acha que você está com uma suspeita de leucemia. Pra mim foi um choque muito grande, porque eu achei que eu estava com alergia e de repente eu estava com uma suspeita de leucemia. E a gente meio que não sabia o que fazer. Ele falou assim, olha, suas plaquetas estão muito baixas e quando as plaquetas caem é sintoma disso. Só que eles repetiram os exames e a minha plaqueta estava alta. Aí eles repetiram o exame para ter certeza, porque um estava baixo, o outro estava alto e aí estava baixa de novo. E as minhas plaquetas davam olé nos médicos, coisas que eles nunca tinham visto. Ela subia e descia, subia e descia. Eu nem sabia que isso era possível. E aí começou uma jornada de 1 ano e 8 meses atrás de uma doença que nenhum médico sabia diagnosticar. Com esse tempo eu engordei 14 quilos, todo o meu corpo doía, eu fui ficando mais e mais roxa. E no início desse processo eu fui na sua igreja, Dai. Eu lembro de chegar na sua igreja toda roxa, mas a gente não sabia o que a gente tinha, o que eu tinha, né? E o tempo foi passando. Eu fui em todos os médicos, se vocês pensarem, gente, endocrinologia, reumatologista, dermatologista, oncologista, hematologista, todos que vocês pensarem. E eles pediam 50, 60, 70 exames e a gente não sabia, não tinha solução. Até que um dia, um desses médicos, uma médica que é até da nossa igreja, a melhor hematologista de Minas Gerais, ela me chama correndo para o consultório dela e ela diz assim, vem com seus pais porque um dos seus exames ficou pronto. E eu tenho uma notícia para te dar. A gente foi correndo para lá, às pressas. E quando a gente chegou no consultório dela, ela sentou com a gente e falou assim, olha,
eu acho que a gente não sabe o que a Lu tem, porque ela tem uma leucemia tão rara, que Minas Gerais não tem máquina, equipamento suficiente para detectar esse tipo de leucemia. Eu já liguei pro chefe da oncologia do Sírio-Libanês e eu descobri que ela não pode pegar avião, porque esses hematomas na perna dela não são hematomas, são coágulos de sangue que as veias dela estouram e criam coágulos inteiros de sangue. Então vocês têm que entrar no carro agora e viajar 8 horas até São Paulo de carro, porque esse médico está esperando por vocês. E assim a gente fez. A gente viajou e quando chegou lá, eu fui colocada para receber todos os exames que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando terminou todo aquele batalhão, o médico sentou com a gente e falou assim: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Falei, me dá boa, né? E esse médico disse assim: você não tem leucemia. A gente, E aí a gente falou, tá, e a ruim? Ele falou assim: a ruim é que nós não sabemos o que você tem. Você está no melhor e mais tecnológico hospital que existe no Brasil. E tem doenças que ainda não foram descobertas pela leucemia, ou pela medicina. E tudo que tinha para ser feito já foi feito. Você já foi revirada de cima para baixo. Gente, eu tenho cicatriz de biópsia aqui, aqui, aqui. Falou assim: a gente não sabe o que você tem. Às vezes vocês olham de cima e veem uma pessoa que vocês consideram perfeita, nunca passou por nenhum problema. Bem, hoje eu estou dividindo os meus problemas com vocês, para que vocês aprendam a gerar novamente. E nesse processo todo, esse dia que eu fui nesse médico, ele falou assim: olha, o natural seria você ficar aqui no hospital. Mas hoje a gente acabou de descobrir o primeiro caso de Covid no Brasil. E você não tem sistema autoimune para nada, muito menos para um Covid. Você não consegue lutar nada, porque o seu corpo está lutando para tentar sobreviver. E aí ele falou assim: você tem fazenda? A gente falou assim: sim, nós temos fazenda. Ele falou assim: então vocês vão entrar no carro agora com a roupa que vocês estão no corpo. Vocês vão dirigir até a fazenda. E você só pode sair de lá quando a pandemia acabar. Na hora que a gente estava saindo da porta dele, ele falou assim: eu tenho mais uma notícia. Eu falei: ele falou assim: uma boa notícia, sua boca não está sangrando. Se sua boca estivesse sangrando, a gente já ia entender como. Eu falei: beleza, doutor, tchau. Fui embora, né? Quando a gente chegou lá, chegamos na fazenda, passaram-se alguns dias, a minha boca começou a sangrar. E a gente já tinha ido em todos os médicos do Brasil. O que fazer diante disso? Mas é engraçado que a paz que excede todo entendimento, ela vem sobre nós. Tem uma hora que você tem que entender que nas causas impossíveis existem duas opções. Ou você ficar com raiva de Deus, culpar Deus, julgar Deus, se afastar de Deus, ou entender que para causas impossíveis ninguém é melhor que Deus do impossível. E diante disso tudo, gente, eu entrei dentro do carro e eu lembro que a Aninha, a esposa do Luiz, minha melhor amiga, ela me ligou. E ela me ligou e uma música começou a tocar no rádio. Essa música ainda não era traduzida, essa música ela é em inglês originalmente. E ela virou pra mim e ela falou assim: Lu, e se? E ela engasgou. Ela falou assim: Lu, e se? E ela engasgou e começou a chorar. Até hoje eu acho que ela quis dizer: Lu, e se você morrer? E de repente, enquanto ela chorava no telefone, o rádio começou a tocar assim: tudo
se Deus quiser me curar, esse não vai ser o meu pior deserto. Esse vai ser o meu maior testemunho. Mas se Deus não quiser me curar, tá tudo bem. Deus continua não perdendo as batalhas. Porque perder a batalha é um crente pro inferno. E eu sei a vida que eu tenho com Deus. E eu sei que o meu lugar é o céu. Então Deus não perdeu as batalhas. Eu desliguei aquela ligação. E dentro daquele carro, meu pai dirigindo pra gente tentar achar mais um hospital. Um que pudesse solucionar, porque agora minha boca tava sangrando, né? Deixa eu correr com o tempo. E de repente, dentro daquele carro eu tive uma visão. Gente, Deus, Ele é um Deus do sobrenatural. Quando eu tive aquela visão, eu vi o meu irmão pequenininho entrando no consultório de um médico. Eu li o nome daquele médico na porta. E de repente o Espírito Santo falou assim comigo: você tem que ir nesse médico. Só que eu sou a filha mais nova, gente. Era impossível eu ter aquela lembrança. Eu despertei daquela lembrança, daquela visão que Deus me deu. Eu falei assim: pai, quando eu era criança, mais ou menos tantos anos, ele foi no médico, aconteceu isso, e o nome do médico era esse. Ele falou assim: como que você sabe disso? Você não estava nem lá. Eu falei: pai, o Espírito Santo acabou de me dizer que nós temos que ir nesse médico. E nós fomos. E quando a gente chegou lá, ele olhou todos os meus exames e ele falou assim: olha, eu acho que você está com uma doença raríssima. Uma doença que só 6 pessoas já tiveram no Brasil. Porque todas as outras opções a gente já testou e todos os outros médicos já fizeram os testes. Eu vou fazer o exame em você e vamos fazer a sua última biópsia. E vamos ver se é isso. Ele fez a última biópsia e chegou pela primeira vez, biópsia assertiva. Só que nesse meio tempo, eu decidi que enquanto eu vivesse, eu serviria ao Senhor. Então eu voltei a ministrar, eu voltei para a igreja, eu engordei 14 quilos, eu sentia dor para pôr pijama. Todo o meu corpo doía. E chegou o resultado, biópsia assertiva. E o médico falou assim comigo: Lu, tenho 2 notícias para você. Eu falei: eu já ouvi isso antes. Ele disse assim: uma boa e uma ruim. Eu falei: já ouvi isso antes de novo. Ele falou: qual que você quer? Eu falei: primeira boa. Ele disse: a boa é: nós descobrimos o que você tem. Eu falei: e a ruim? Ele disse assim: não tem cura. Você desenvolveu uma doença que primeiro inflama todas as veias do corpo. E o motivo que você tem os hematomas na perna é porque as suas veias estão tão inflamadas que elas não conseguem conter o sangue. Quando elas vão passar, elas se arrebentam e isso são coágulos de sangue. Eles nunca vão sumir da sua perna, para sempre. Enquanto você viver, a sua perna será manchada. Além disso, isso já foi na minha perna, nas minhas costas, começou a subir. Falou assim: além disso, a segunda etapa da doença é quando começa a inflamar os órgãos. Quando inflamam os órgãos e um órgão explode, já é fatal. E dentro de 1 ano no máximo, você vai desenvolver lúpus, artrite e artrose. Só que eu entendi, gente, naquele dia. Eu ouvi aquilo tudo daquele médico e ele falou assim: ah, mais uma coisa. Só existe um remédio para essa doença, ele é usado para câncer. Só que 0,0001% das pessoas não podem tomar esse medicamento. Só que como a sua doença já se tornou sistêmica, ou seja, pegou o corpo todo já, eu não tenho tempo de esperar 30 dias para que você possa ou não, para eu saber se você pode ou não tomar o remédio. Ele falou assim: você é um diamante preto. Diamante preto significa um diamante raríssimo de se encontrar. Ou seja, tem uma doença raríssima. O diamante rosa é um diamante que quase não existe na face da Terra. E ele falou assim: eu vou acreditar que você não é um diamante rosa. E eu vou te dar esse remédio, porque é impossível que você foi sorteada com a doença que ninguém tem. E ainda seria o 0,0001% que não pode tomar o medicamento. E assim ele falou: por isso eu vou te dar o medicamento. Eu comecei a tomar, apóstola, só que eu era o 0,0001. Eu não podia tomar o medicamento. E o meu fígado foi o primeiro a inflamar. No meio de tudo isso, naquele dia, gente, que ele me deu todas essas notícias, era o dia do Congresso Moça Diante do Trono. Para quem não sabe, eu sou pastora em Lagoinha e eu lidero Moça Diante do Trono com a Ana Paula Valadão. E nesse dia, era o dia da gente ministrar a nossa conferência. E eu descobri que eu tinha uma doença sem cura, raríssima. Eu chorei, fui para casa, chorei.
saí de lá, fui pro salão, maquiei e fui ministrar cura sobre a vida daquelas meninas. Porque eu entendi que nada vai me fazer parar de gerar pastor. A minha condição momentânea não define quem Deus é eternamente. Eu não sei como você chegou aqui, mas a condição que você chegou não determina quem você é eternamente. Não determina quem Deus é eternamente. Naquele dia a gente ministrou e eu fui ficando pior. E tá tudo bem. E aí de repente, na pior fase, a Lu, fica de pé. Eu sei que você não gosta, mas fica de pé. A Lu me ligou. Essa é a Luciana. Ela é pastora aqui em Manaus. Posso entrar? O marido dela tá aí também. Tá ali, ó. Ela me ligou e ela falou assim: Lu, eu tô te ligando. Eu venho sempre nos congressos dela. E ela falou assim: Lu, eu tô te ligando. Eu pensei, tinha um congresso marcado. E eu pensei que ela ia falar pra cancelar. Ela falou assim: eu tô te ligando pra... Agora pensa, gente. Eu não podia pegar avião. Eu não podia estar no meio de muita gente, porque eu não tinha sistema autoimune. Eu não podia nada. E era pandemia. Vocês viveram um caos que viveu aqui em Manaus. E aí, de repente, a Lu me liga e ela fala assim: eu tô ligando pra confirmar. E aí eu fui falar, né? Eu falei assim: Lu, então, ninguém sabia que eu tava doente. Eu falei assim: então, eu não posso ir. Mas quando eu fui falar, eu não... O Espírito Santo falou assim comigo: você vai. Eu falei: Deus, como? Eu falei assim: você vai. Mais doido do que enfrentar uma situação dessa é não obedecer a voz de Deus. Eu entrei e falei assim: então tá, Senhor, eu vou. Aí liguei pro meu médico e falei assim: doutor Aquiles, eu estou te ligando para saber como que eu faço para ir para Manaus sem morrer. E aí ele falou assim comigo: simples, não vá. Eu falei: doutor, em tudo eu te obedeci até agora. Eu fiz tudo que o Senhor me pediu. Mas agora quem me pediu foi o médico dos médicos. Qual é a forma menos pior de eu ir sem morrer? Eu vim igual uma alienígena. O Luiz veio comigo. O Luiz fala que ele não consegue se lembrar de nada dessa viagem, porque ele só jejuava e orava para não morrer. Aí vocês estão rindo, mas na hora não pode rir não. Nisso, a gente vai voltar aqui para a administração. No meio disso tudo, eu chego em Manaus. Fui ficar hospedada na casa da Lu. Meio da pandemia, meio de tudo. Fomos pro Canaã, foi no Canaã o evento, fomos pra lá. Quando nós chegamos, eu entrei na salinha assim, tem aquelas salinhas, não aquela ali chiquérrima, maravilhosa que vocês fizeram. Entrei na salinha assim do lado do púlpito. E de repente eu vejo um cara tomando soro. Olhei pra ele e falei assim: o senhor passou mal? O senhor tá tomando soro? Ele falou assim: não, eu tenho um câncer e eu escolhi vir pra cá. Mesmo assim eu trouxe a minha enfermeira e tal, e eu tô fazendo minha última sessão de quimioterapia aqui mesmo. Super normal. Mulher, se você parou de gerar por algum motivo que seja um pouquinho menor que esse, tira algo desse testemunho e volta a gerar. Aí, quando ele falou isso, me deu uma santa indignação. Fiquei brava, gente, o cara tava doente ali. Eu esqueci que eu era outra doente também. E aí, eu saí correndo, eu fui no pé dele, eu ajoelhei. E eu comecei a orar, eu falei assim: Senhor, o Senhor morreu pelas nossas dores e enfermidades. Jesus, o Senhor se entregou ali na cruz pelas nossas dores e enfermidades. Cura a vida desse homem. E eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar. E de repente, Luciano levanta, vem em mim, encosta nas minhas costas, eu ajoelhado no pé do cara. Ele fala assim: Lu, a sua banda já subiu, o Luiz já tá lá em cima, só falta você, o congresso já começou. Eu lembro que eu levantei minha afobada. Eu sou sempre assim, gente, pé descalço. Eu finjo que eu sou chique, mas não sou patilenta não. Aí, eu levantei assim, falei amém, fui. Quando a gente foi, gente, eu acho que foi uma das minhas ministrações mais poderosas. Porque sabe aquele negócio, ministre como se fosse a última vez? Pra mim, talvez era a última vez, porque ainda tinha um voo de volta que eu não sabia como ia ser.
mas nada ia me impedir de gerar sobre a vida daqueles que estavam naquele lugar. A gente ministrou 99,9% das vezes que eu ministro, eu prego. Mas nesse dia eu não ia pregar. Hoje eu também acho que eu não ia, não. E aí, nesse dia, eu terminei a ministração, desci. Quando eu desci, sobe o pastor da noite. Na hora que sobe, gente, era o cara que eu tava orando. Gente, ele era o pastor da noite. Aí, ele subiu e falou assim: olha, tem não sei quantos anos que eu luto contra o câncer. E eu escolhi estar aqui enquanto eu viver. Eu vou fazer aquilo que Deus me pediu para fazer. Enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. E assim, gente, era 2 doentes ministrando para um povo que devia estar curado. E foi poderoso. Aquele homem foi tomado por Deus. Terminou a ministração, a gente saiu para jantar. Falei: nossa, prazer, não te conhecia. Você é doente, né? Eu sou também, nós somos 2 doentes. Conheci ele, foi bênção. Terminou, voltei para casa da pastora Lu para tomar banho. Quando eu cheguei lá para tomar banho, na hora que eu tirei a calça, todos os meus hematomas tinham sumido. Você vai sair daqui avivada. Eu entendi que aceitar Jesus é como um casamento. Eu vou casar daqui 3 meses. Aceitar Jesus não é só sobre salvação. Aceitar Jesus é falar assim: aquele Senhor, eu te aceito. Sim, eu te aceito. Significa que a partir de agora não existe mais eu. Existe um nós. Que a partir de agora eu escolho estar com você na alegria, na tristeza, na doença, na dor, no vale, no problema, na abundância, na felicidade, quando faltar, quando for difícil, no deserto. Eu disse sim. Eu entendi que esse sim significa abrir mão de talvez coisas que eu quero muito para agradar o coração dele. Afinal, quanto ele já abriu mão para me agradar, ele abriu mão até do céu. Eu entendi que esse sim não significa não passar por tribulações, mas significa que eu não passarei por elas sozinha. Significa permanecer. Significa gerar. E aí eu liguei pro meu médico. E eu falei: doutor Aquiles, eu fui curada. Aí ele falou assim: Lu, você tá tomando seus antidepressivos? Aí eu falei com ele assim: doutor, não. Não porque eu sou contra, mas porque eu tava em paz. Eu entendi que eu não precisava. Ele falou assim: você tem que tomar, você entender que o que você tem não tem cura. Você precisa assimilar essa ideia. Aí eu falei assim para ele: doutor, deixa eu te contar. Para o que não tem cura, Deus tem milagre. Aí eu marquei minha volta lá. Eu tinha que pegar 6 horas de voo de Manaus e ir lá. E aí eu fui. Primeiro horário de segunda-feira. Eu coloquei um vestido bem bonito, chique. Passei um blush no meu rosto que agora estava fofo. E eu fui pro médico. Aí ele chegou e falou assim: deixa eu ver como que estão os hematomas. Aliás, ele fala os coágulos de sangue. Aí eu falei assim: olha,
E eu recebi o atestado de que eu fui curada de uma doença. Santo Deus, calma aí. E aí, gente, no meio de tudo isso, ixi, eu ainda ia pregar, mas eu volto. E aí, no meio de tudo isso, mulher, estando nessa situação, o Luiz e a minha banda, ande com pessoas que te incentivem a gerar. Ande com o Projeto Rosa, porque te incentiva a gerar. Tem amigas que te incentivem a gerar. O Luiz e a minha banda pegaram essa música que me acompanhou no meu pior vale, escondidos de mim. Eles foram para estúdio, bancaram tudo, gravaram toda a música do meu milagre. No dia da gente lançar essa música, eu posso cantar essa música? Pode? No dia da gente lançar essa música, eu recebo uma ligação, uma mensagem, chegou uma mensagem. Aí eu ignorei, porque eu sou péssima de WhatsApp. Eu ignorei a mensagem. Aí eu recebo uma ligação. No meio da live, eu resolvi atender a ligação, porque essa sou eu. Aí quando eu atendi a ligação, era o pastor Milvânio. Ele falou assim: Lu, a pastora Lu me mandou seu número, eu tenho uma mensagem que eu queria que você visse. Falei, tá bom. Eu abri lá, tinha um documento, cliquei. Quando abriu aquele documento, estava escrito assim: e nenhuma célula cancerígena se encontra mais. Profetizamos cura nesse lugar. Jesus, nós profetizamos cura que vem do alto nesse lugar. Jesus, eu declaro nessa noite, Pai, mulheres restauradas, mulheres gerando. Senhor Deus, que o aborto, Senhor Deus, a infertilidade seja quebrada nessa noite em nome de Jesus, Pai. Que aquelas que deixaram de gerar espiritualmente, aquelas que abandonaram os sonhos, Jesus, que nessa noite seja noite de voltar a crer, Pai, em nome de Jesus. Milagres eu posso ver, tua mão aqui, o teu poder. O meu Deus movendo-se está. Tua voz a me chamar, ressuscitando o que morto está.